bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para nos ajudar a crescer. O nosso entrevistado de hoje é o professor Lucas Teles, proprietário da Inglês Fácil Manaus. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Trícia. Para mim é uma honra de estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. E antes que eu esqueça, eu trouxe aqui um presentinho aqui da Inglês Fácil. Olha, temos presentes aqui dentro. Mim gosta de presente. Dizem que eu não sou índia, né? Mas eu sou a índia mais pura do mundo. Me dê um espelhinho, eu tô feliz da vida. Isso é o kit que a gente entrega lá para os nossos alunos que se matriculam. Amei eles ganham o presente. Se matricula, ganha aqui, olha, estojinha, mochilinha. Muito obrigada, Lucas. Prazer meu. Lucas, me conta um pouco da tua história, da tua vida, como que o inglês entrou na tua vida. Bom, é bem interessante porque tudo começou com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre acreditou, sempre foi visionária e quis investir na minha vida e nos meus irmãos. Mas tinha um pouco de relutância da parte do meu pai. E hoje a minha mãe, com certeza, vai estar assistindo aí. Agradeço a minha mãe por não ter deixado de desistir. Eu tinha muita dificuldade de aprender inglês e ela, não, você vai continuar. Eu falei, mãe, isso não é para mim. Isso não existe. Isso é um dos mitos também do inglês, que achar que não é para gente. Então, com muita relutância, eu fui encarando, fui passando de um livro, fui passando outro, reprovando aqui, reprovando acolá. Então, assim, foi bem um caminho assim, bem árduo. Então, eu entendo o aluno, porque tem altos e baixos. Então, assim, eu comecei a estudar, e aí acontece que eu virei a minha chave depois de, acho que eu já estudava uns 2 anos de inglês. Não sabia muita coisa lá, porque eu também não levava a sério, vou falar a verdade. Mas era criança ainda? Eu comecei a aprender quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Então, uma vez lá no centro, na Getúlio Vargas, um gringo lá na parada de ônibus perguntando das pessoas, meio que informação, e todo mundo se afastando dele. E aí eu sei falar mais ou menos, arranhar, vou falar com ele. E aí ele queria trocar por real, né, a libra. E aí, na 7 de setembro, eu lembro que tinha uma casa de câmbio, onde chegou lá, estava fechado. E aí eu fiz um negócio que hoje eu não aconselho, não façam isso em casa, crianças. Rapaz, olha, ali no Amazonas Shopping tem uma casa de câmbio. Eu, com 15, 16 anos, eu peguei um ônibus, levei ele até o Amazonas Shopping. Ele já estava um mês no Brasil e mostrou fotos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas tu estava no ônibus, cara, não pegou um carro com ele. Tu estavas num ônibus com todo mundo, né? Com um gringo, ele estava assim, para ele tudo era aventura. Então, levei ele, trocou o dinheiro e voltei para o centro, que ele precisava voltar. Ele disse, olha, não sei onde é que é meu hotel, eu me perdi aqui. E antes disso, eu falei assim, olha, eu vou vender o peixe aqui de Manaus, vou mostrar para ele o icônico Teatro Amazonas, vou vender o peixe de Manaus. E aí, mostrei o Teatro Amazonas, ficou encantado, e ao me despedir dele, ele olhou assim para o lado, olha, aquela é a rua do meu hotel. E ao se despedir, ele falou bem assim, olha, continua estudando, você está começando a falar assim mais ou menos, mas não desiste, continua. E foi aí quando eu virei minha chave e disse para mim mesmo, poxa, eu nem me esforço, nem estudo direito e consegui ajudar essa pessoa, então, se eu estudar, então vai dar certo. Então, ali virei minha chave, comecei a me dedicar bem mais. Isso quer dizer que eu reprovei outros livros? Reprovei. Reprovei vários livros, ainda vários. Eu fiquei acho que uns 8 anos estudando inglês, para ficar 4. Pergunta, era no IBEU? Era no IBEU. Lá mesmo. Getúlio Vargas. Lá mesmo. Passa um ano, repete outro. Isso, lá mesmo. E eu repeti 3 vezes o mesmo livro com o mesmo professor. Que isso? E aí eu lembro que... Quem era o professor? Era o professor Renato, eu acho que ainda ele ensina lá. Foi meu professor. Então, assim, eu ia chorando de raiva, assim, meus olhos, assim, marejados de raiva, nem de tristeza. Porque, Qual foi? Foi o 4A?
Acho que era o 3A, por aí. E aí eu morrendo de raiva, mas até uma hora que aconteceu. Até porque eu já sabia até as vírgulas já, né, do livro também, né? Se eu não soubesse. Existe a pessoa que quer aprender o inglês acadêmico, quer estudar no futuro, enfim. Mas a partir de um determinado momento na vida da gente, o inglês deixou de ser para aquelas pessoas que iriam avançar na profissão utilizando inglês, ele passou a ser fundamental, né? É verdade, Trícia, bem lembrado isso. Alguns anos atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, o inglês ele era só um plus, era só algo assim que fazia você, é algo a mais que ok, não era uma exigência. Mas existem estudos da própria Cato, de 2007, que é uma empresa que é de RH, que lá atrás falava, olha, daqui a 10 anos, os empregos no futuro eles vão ser exigidos em inglês, e nós estamos agora em 2025. Então, assim, isso já é uma realidade, não precisou passar 10 anos para isso se tornasse uma realidade. Então, hoje, realmente, de fato, é exigido nas empresas, pedem, ainda mais se você quer ter uma carreira em uma multinacional, hoje, assim, é essencial. Hoje, assim, eu tenho alguns alunos que eles... Antigamente, quando me procuraram no início, hoje eles são alunos que já estão um tempo comigo, mas me procuraram desesperados. Por quê? Porque estavam pegando muita pressão no trabalho, ou aprendia inglês de alguma forma, ou pelo menos mostrava que já estava sabendo mais, ou rua, porque no cargo onde exigiu, demandava que a pessoa soubesse falar inglês para participar de reuniões, viajar, então assim... Então, algo mesmo que agora hoje é essencial mesmo, então não tem desculpas para essas pessoas. Hoje em dia, sem o inglês, você vai muito pouco adiante no trabalho, né? Sim, hoje as pessoas elas perdem muitas oportunidades. Inclusive, eu tenho alguns colegas, alguns amigos que fazem parte do meu círculo que perderam já grandes oportunidades por não saber falar inglês. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa empresa no distrito onde ele é bem requisitado, ele tem um nome já feito, só que ele não consegue alavancar a carreira dele ganhando o dobro porque ele não sabe falar inglês. Então, assim, a vaga tá lá, mas pelo fato dele não saber falar inglês, ele acaba... E, gente, essa geração que já está trabalhando lá ainda consegue o trabalho, não vai mais adiante, mas ainda consegue o trabalho. Mas a nova geração que está entrando no mercado de trabalho sem inglês realmente não consegue, né? Não consegue, isso é. A maioria das empresas, elas estão exigindo, já que você tem inglês, pelo menos o básico, do contrário, você já não é nem mais selecionado ou participando de entrevistas de emprego. E a fluência no inglês, ela não é só para o trabalho, né? Ela faz uma diferença muito grande na sua vida, né? Tanto no seu lazer, como nas viagens a trabalho, intercâmbio, pós-graduações. Quem é que vai fazer um mestrado sem falar inglês? Exatamente. Né? Um doutorado sem falar inglês. Exatamente. Então, hoje o inglês ele não é apenas algo que... Não é só um acessório, eu tenho, tá ok. Não, hoje é algo assim que é mesmo muito importante. Na geração dos nossos pais... falar o inglês era uma coisa excepcional. Exato. Né? Na nossa geração já passou a ser algo importante. Agora, para essa é fundamental. Sem inglês você não vai a lugar nenhum. É verdade. E tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. E para essas pessoas que têm menos facilidade, né, há de se encontrar métodos alternativos de ensino, não aquele ensino tão tradicional. Exato. Né? Que vai fazer com que a pessoa tenha que passar pelo menos 6 anos ali aprendendo. Nem todo mundo tem 6 anos, né? Nem todo mundo pode ter esse compromisso firme por tanto tempo, né? Às vezes as pessoas precisam apenas se comunicar. Exato. Né? Fechar um negócio, fechar uma venda, falar com a matriz, né? Comercializar o produto dessa empresa, entender o que está se falando numa palestra, Exato. Enfim. E aí,
apareceram novos métodos, né? Sim. A partir desses novos métodos, muita gente começou a meio que matar mitos, né, que já existiam antigamente, né? Quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a estudar muito pequena. Acho que ao mesmo tempo que estava aprendendo português, estava aprendendo inglês, porque existia um mito de que inglês ou você aprende na infância ou você não aprende mais. É verdade. Bom, antes de mais nada, eu sempre aconselho as pessoas que sempre me procuram que aprender inglês é uma maratona. Então, obviamente, tem pessoas que aprendem sim mais rápido, aquelas que têm mais facilidade, aquelas que têm um pouco mais de dificuldade vão caminhando, trotando. Tem aquelas pessoas que estão se arrastando, mas estão andando, estão dando passos para frente. Então, eu sempre falo, não importa o objetivo assim de você, mas a caminhada, o processo. Então, é muito importante que ela entenda que a gente respeita muito o processo e o tempo da pessoa. E, obviamente, como você disse, existem novos métodos para essas pessoas. Depende muito. Hoje, pessoas procuram escolas que já ensinam o inglês só para business, ou procuram professores particulares também que já ensinam também os caminhos mais assim, eficazes. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Sim. A gente volta já já. Voltando aqui nesse segundo bloco com o professor de inglês Lucas Teles, do Inglês Fácil Manaus, falando sobre os mitos, né? Nós falávamos sobre aquele mito que nós escutávamos na infância, que, olha, se não aprender inglês agora, desiste, porque você não vai aprender mais, né? Isso era frequente em toda a casa de família, né, da nossa geração. Verdade. Né? Criançada, aprende agora, porque senão não existe mais possibilidade de aprender. Isso é um mito, né? Isso é um mito, bem lembrado, porque inglês não tem idade. Obviamente que se você puder ter a oportunidade de começar mais cedo, ótimo, que é legal, que é uma coisa a menos para você estudar. Quanto mais cedo você aprende, melhor. Mas existe esse mito. Muitas pessoas me procuram e falam, não, mas já estou velho demais para isso. Esse é o mito número 1. Esse é o inimigo número 1 das pessoas que querem aprender inglês. Eu vi um relato uma vez na internet de uma idosa no Japão de 65 anos. Ela é sobrevivente das bombas de Hiroshima, Nagasaki, e ela queria contar a história dela. E ela teve que aprender inglês para poder as pessoas irem até ela no museu e ela contar, poder espalhar para o mundo a história dela. Então veja bem, uma idosa de 65 anos aprendeu inglês. Então assim, não tem idade, limites de idade. É sempre muito bom você aprender, por quê? Porque assim, o adulto ele tem mais disciplina, ele tem mais foco. O adulto ele tem aquela necessidade de aprender e de correr atrás. Então, assim, isso é mito número 1, é número 1 dos números 1, dos top 1 das pessoas que querem aprender inglês, mas acham que já estão velhos. Idade não importa, mas sim a consistência. Até porque a maioria dos neurologistas indica aprender uma nova língua como a melhor forma de prevenir o Alzheimer, a demência. Então, assim, a minha avó, né, ela já tinha estudado inglês e ela chegou a uma determinada idade, com 80 anos de idade, Uau. né, 80 e alguma coisa, e ela estava com a cabeça ótima. O neurologista falou para ela, agora, para evitar que você tenha um Alzheimer, um esquecimento e tudo mais, eu gostaria que você aprendesse uma nova língua. Uau.
E ela foi aprender uma nova língua, estudar uma nova língua com uma professora, Lorena, um beijão para você, com uma professora, e aquilo ali fez um mundo novo, vontade de viajar e tudo mais. A minha avó foi super lúcida até os 90 anos de idade, né? Ela viveu até 96, infelizmente depois dos 90 ela teve um AVC. Mas enquanto ela manteve o cérebro ativo, aprendendo coisas novas, ela estava com a cabeça 100%, a memória 100%, o cognitivo 100%. Então, é muito bom aprender na infância? É muito bom aprender na infância. É necessário aprender na fase adulta? É necessário aprender na fase adulta. Agora, na terceira idade, é um presente. É um presente. É um presente. É saúde, é uma vida nova, é possibilidade de viajar, de conhecer um novo mundo, de assistir séries. Sim. De assistir programas sem legenda, né? Exato. O inglês te abre muitas portas, né? Exato. O inglês abre portas, o inglês abre janelas, né? O Windows, a tecnologia Windows. Agora, o que eu queria te perguntar, a falta do inglês, ela fecha portas? Fecha em muitas. Eu sempre tenho essa analogia que eu falo com meus alunos. A pessoa que não fala inglês, ela como andar em uma casa grande cheia de portas. Você só passa pela casa, mas você não tem a chave para abrir aquelas portas. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas perdem oportunidades assim, super importantes. Eu tenho alguns amigos próximos, eu tenho um amigo meu que ele trabalha para uma grande empresa internacional e assim, a vaga está esperando ele. Só que como ele não sabe, não domina, não sabe falar direito o inglês, então ele acaba que fica à mercê da vaga ali onde ele tem. Por quê? Porque ele poderia estar ganhando o dobro do salário por saber falar inglês, mas ele não fala. Então hoje tem pessoas que perdem bolsas de estudos porque não sabem falar inglês. Hoje tem pessoas que elas perdem grandes oportunidades de emprego, de viagem, porque elas não sabem falar inglês. Então assim, infelizmente esse é um problema que nós temos. Inclusive, nós temos dados que dizem que 5% da população brasileira fala inglês e apenas 1% é fluente. Então veja que os outros 95% da população brasileira não domina inglês. Então veja as oportunidades perdidas aí. Gente, é tudo isso? Tudo isso. Eu fiquei abismado também. É assustador, né? Porque se a gente imaginar que computadores, redes sociais, manuais de trabalho, tudo é escrito em inglês. Inglês, exato. É como se a pessoa tivesse um olho só, né? Exato, você tem uma lente só. Enxergasse parcialmente. Gente, é limitar a vida demais. Quanto custa não aprender inglês? Olha, custa a não promoção na empresa onde você trabalha, de você ter uma vida mais confortável, ganhando o dobro. Não falar inglês custa oportunidades de viagem, você precisa passar perrengue para você se virar, você não curte a viagem na íntegra, porque você só está passeando e você não explora o lugar, você não pergunta, você não faz amizades. Não entende nada. Você vai num passeio, você não entende. Network, você perde também amizades novas. Por exemplo, aqui em Manaus mesmo, naquela área ali turística ali do Lago, São Sebastião, eu vejo inúmeros gringos passando ali e eu mesmo já pude interagir com vários ali, fiz amizade, network, e sempre aparece grupo de americanos às vezes que vem, alguém me convida para estar lá traduzindo, então assim, é um network muito grande. Hoje eu tenho muitas amizades que moram fora do país por conta de apenas eu saber falar inglês. Então, as pessoas que infelizmente não dominam, elas perdem toda essa oportunidade, desde oportunidades profissionais, mas como a lazer. Eu tenho um casal de amigos que eles foram para Dubai e é engraçado porque a esposa filmou esse amigo e ela estava tentando colocar no Google Tradutor o guia no meio do deserto assim. Aí o Google Tradutor não traduzia nada direito. E aí ele assim, poxa, eu gastei maior grana, mas eu não estou curtindo a viagem. Por quê? Não sabe falar inglês. Então, assim, infelizmente, algo muito triste. Eu tenho amigos que já tiveram
experiência de montar empresas fora do Brasil, porque queriam sair do Brasil, mas chegaram lá, embora tivessem empresa, diziam, eu não tinha vida. Eu não tinha vida, porque eu não tinha como socializar. Muito embora eu pudesse contratar gente que falasse português, eu estava ali só naquele mundo de trabalho. Eu não tinha como conversar com uma pessoa, eu não tinha como fazer um amigo da igreja, eu não tinha como fazer um amigo no clube, eu não tinha como fazer... Porque não sabia falar inglês. E tem gente que vai morar fora, vive em comunidade só de brasileiro, não aprende e acaba assim sendo um sofrimento. A pessoa mora em Orlando, perto da Disney, e não consegue ir à Disney porque não consegue escutar, entender o áudio da explicação das rides, né? A pessoa vai num encontro e ela não consegue se comunicar. Ela não pode fazer um curso, ela não consegue fazer uma viagem. Às vezes é muito caro você pagar uma viagem para descobrir que não fala, né? Tem gente que sonha em conhecer. Teve uma época de muitos casamentos reais. Sim. As pessoas queriam muito ir à Inglaterra e chegavam lá e falavam assim, uma decepção, uma frustração. Gastei muito dinheiro para ir numa alta temporada, né? Para assistir aos casamentos reais, mas não conseguia interagir, não vi nada, não conseguia comprar nada numa loja de souvenir porque não sabia me comunicar, não passei fome porque apontava para a foto do... Mas, Trícia, isso é bem interessante que você falou, bem legal que você trouxe esse assunto, porque isso custa muito caro, de fato. Existem brasileiros que moram lá nos Estados Unidos e eles passam perrengue todos os dias. Seja coisas simples do básico, como atender telefonema, se alguém do banco ligar, ou mesmo ir ao médico, ou participar de reuniões. Olha, o maior perrengue para quem mora ou está nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou em algum país onde se fale inglês, é adoecer. Exato, é a pior coisa que tem. Por quê? Nos Estados Unidos, não existe cobertura total em nenhum plano de saúde. Né? Os planos de saúde, os convênios, eles são seguros. É a seguradora que trabalha com risco. O seguro, ele já parte do pressuposto de que ele não vai pagar. Se você não souber se comunicar muito bem, você não vai conseguir resolver seu problema. Exato. E não existe, gente, não existe SUS, né? Não existe SUS, não existe ninguém que vá te atender para depois você conseguir resolver aquela história ou chamar alguém para resolver. Eu conheço gente que vive fora do Brasil, volta no avião, passando mal, no último grau, a ambulância vai buscar no aeroporto, porque não consegue ir a um hospital, porque não consegue se comunicar, dizer o que sente. Exato. Fora os perrengues no aeroporto, né? Também que há relatos de pessoas que perdem mala, é extraviado, ou tiveram algum problema com voo atraso. E gente que perde voo. Gente que fica perdido, porque se trocar um portão de embarque, a pessoa já não sabe mais para onde vai. Isso vou falar uma dor de cabeça que eu tive muito grande. Recentemente, eu fiquei 3 meses agora nos Estados Unidos e quando voltei foi a pior volta que eu já tive, porque desde da origem para voltar, eu ia fazer uma San Diego, Dallas, São Paulo e Manaus, todos os voos atrasaram, minha mala foi extraviada e aí eu tive que falar com os atendentes e conversar e tudo mais. E na minha cabeça eu pensava muito nos meus alunos e pensava assim, poxa, caramba, eu como professor aqui falando e desenrolando e falando, imagina uma pessoa que não consegue falar inglês, como é que a pessoa ia se comunicar? E sem contar que esses países, o Brasil é um país abençoado, que não tem neve, não tem furacão, não tem vou cancelar tornado, porque congelou a pista. Países como países europeus, os Estados Unidos, países da América do Norte, eles sofrem com as intempéries, eles sofrem, e aí a malha aérea fica totalmente alterada, e se você não souber se comunicar, você vai ficar no chão do aeroporto
Chorando. Frio, chorando, sem conseguir resolver absolutamente nada. E nem lazer você vai conseguir usufruir naquele momento, porque você não entende nada, né? E eu queria saber qual é o diferencial do inglês fácil. Bom, o nosso diferencial, nós vamos um pouco de contramão, o que é tradicional, o que é padrão aqui nas escolas. Isso vem de uma experiência minha pessoal, particular. Eu também falo alemão e eu tive muita dificuldade. Sempre tive o sonho, desde criança, de me tornar um jogador de futebol. Então, ser famoso e tudo mais. Então, tentei me aventurar na Alemanha, só que eu não sabia falar nada de alemão. Sabia só saudações assim, oi, olá, tudo bem? E passava muita dificuldade, então aquilo me frustrava bastante. Lembro que eu cheguei a quase ficar com depressão e fiquei assim por cerca de 3 meses calado, surdo e mudo. Moraste aonde, Munique? Em Colônia, na Alemanha. E aí acontece que eu comecei a estudar sozinho. Eu trouxe aqueles pocketbooks de viagem, no restaurante, no hotel, na loja. E eu comecei a pegar aquelas frases feitas... E aquilo funciona? Funcionou para mim, eu vou explicar agora. Que eu comecei a me imaginar cenários onde eu poderia usar essas palavras. Então, eu dividi na minha cabeça, em cadernos, que eu tenho essas anotações até hoje. Comecei a dividir por contextos da minha vida lá inserido. Então, eu repetia, copiava 8 vezes... e repetia para mim mesmo várias vezes antes de dormir, fui copiando, alugava filmes, até para aprender inglês, tem gente que aprende muito vendo filmes, eu parava naquela frase e anotava a frase em alemão e repetia para mim mesmo. Chegou a um certo tempo que, cerca de mais ou menos 8 meses e meio, eu já estava falando fluente, quase sem sotaque. Então, assim, para você que ainda não fala inglês, para você que quer aprender o inglês, não o acadêmico, que não tem os 6 anos, @inglêsfacilmanaus. Sim. Que o Lucas vai dar todo o suporte para vocês aprenderem inglês, para vocês terem um ganho de qualidade de vida. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigado.